começamos na base da base, que é o Livro dos Espíritos, é a base da base. Depois o Livro dos Médiuns na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fonte de consolação para todos nós, de aconselhamento. Depois nós temos o céu e o inferno, e fecha o Pentateuco, a última obra da doutrina espírita, a Gênese. Isto é a doutrina espírita. E eu sempre falo e insisto, não precisa de complemento. Não tem complemento. A doutrina espírita é o Pentateuco, tá certo? E aí nós entramos no tema do seminário, que é como dialogar com os espíritos na reunião mediúnica. E aí nós temos aqui um segundo quadrante, que são as 4 fases do diálogo com o espírito comunicante, que é por onde nós vamos percorrer o nosso estudo. Então, as 4 fases do diálogo eficiente é recepcionar. Nós estamos falando do diálogo com os nossos irmãos desencarnados, que participam das reuniões mediúnicas, que na sua grande totalidade são espíritos que estão passando por sofrimento, envolvidos em dor, em angústia, das mais variadas, presos ao cenário, muitas vezes, do seu desligamento, presos lá nas ferragens do acidente automobilístico, se afogando, sentindo o enforcamento da corda, do veneno amargo, do suicídio, por anos, muitos anos em alguns casos. Então nós temos aqui recepcionar no diálogo, depois acolher, depois esclarecer e depois encaminhar. Esse é o processo do diálogo seguro e estruturado. E esse é um modelo, também é importante a gente deixar registrado, em que a Federação Espírita Brasileira e as suas federações estaduais, aqui no Espírito Santo, a FES, Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, tem divulgado como metodologia, a fim de que nós tenhamos nas casas espíritas uma uniformidade, de modo que quando um trabalhador mudasse, ou de cidade, ou de bairro, ou de estado, ao ingressar na outra casa espírita, ele dá sequência naquele método, que é seguro e que é eficiente e eficaz. E aí a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer do nosso bate-papo. Vou fazer uma pincelada aqui em conceitos básicos, principais, que não tem como a gente falar de diálogo com os nossos irmãos desencarnados sem olharmos esses conceitos. Por quê? Porque tem gente que está chegando agora na doutrina espírita. Pode ser que aqui não, mas os que estão nos acompanhando ao vivo ou que vão assistir depois, alguns estão chegando nesse momento. Então, conceitos de médium e mediunidade. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. A organização sensitiva é o médium, e o médium tem no seu equipamento físico, perispirítico,
uma estrutura específica para que o fenômeno da mediunidade transcorra. A diferença do equipamento, mesmo que sutil do ponto de vista físico, mas perispiritual, já há uma diferença, já é perceptível. E as universidades como a Universidade, a USP, a Universidade de São Paulo e a Unicamp, tem vasto material que retrata por imagens mais avançadas essas informações. É tudo disponível na internet lá, não tem custo. Essas informações que eu acabei de dar estão no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159. Avançando, eu vou abrir um segundo para fazer uma pergunta. Deu certo? Conseguiu o cabo? Não tem problema. Vamos sem o data show mesmo. Depois eu disponibilizo esse material aqui, tá bom? Vocês têm o meu contato, quem quiser é só pedir que eu disponibilizo na hora. Isso aqui é de domínio público. Quando a gente prepara uma palestra, um estudo, é de domínio público, né? Agora, conceito de reunião mediúnica séria, com grifo para séria. É aquela em que se pode aurir o verdadeiro ensino. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Espetacular, né? E está onde isso? No Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 29, item 327. Dentro dos conceitos, o conceito de grupo mediúnico. Sendo a reunião um ser coletivo, nós estamos falando da reunião mediúnica, sendo um ser coletivo, como afirma Kardec, entende-se que os membros da equipe têm responsabilidades e funções gerais e específicas, das quais todos precisam estar cientes para garantirem o êxito da tarefa. Então veja, é necessário uma homogeneidade de pensamentos, de sentimentos. Por isso que desde que quando nós aqui na FEJOG, na FEIS, começamos neste ano as atividades mediúnicas, lá no estudo a gente tem feito com bastante pausa, às vezes até lento demais para alguns, porque o objetivo é que a gente se conheça, que a gente se aproxime, que a gente construa sentimentos suficientes para quando a gente entra na sala mediúnica, a gente já tenha essa harmonização espiritual, já nutramos uns pelos outros sentimentos positivos. Não é assim? Está aqui, ó, Ida, Médio, Elisete, é assim? Está concordando? Então tá ótimo. É assim, Jéssica? Aí, deu ok também. Então estão aí para me ajudar. Conceito de equipe espiritual dentro da reunião mediúnica séria. A responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual. E por isso o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia, isso mesmo. Ali aonde? No plano espiritual. Então a reunião mediúnica é coordenada, é cuidada, é protegida num ambiente sério, seguro, pelos espíritos benfeitores que a dirigem. Lembrando que nós que trabalhamos na reunião mediúnica, seja na função que estivermos desempenhando, nós somos apenas e tão somente instrumentos. Ainda dentro de equipe espiritual, mas os lidadores da espiritualidade, olha que extraordinário, os lidadores da espiritualidade respeitam e muito os desejos e planificações expressas pelos irmãos da terra.
No livro Desobsessão, capítulo 4, terceira parte. O que é que está dizendo essa informação para nós? Que os nossos irmãos que organizam, que coordenam, que protegem e que fazem a grande parte de tudo que acontece, deixa a nós encarnados o livre-arbítrio, a responsabilidade de fazermos como acharmos melhor. Por isso precisa de um coordenador para a reunião mediúnica, precisa-se de uma equipe coesa para que as coisas funcionem. Você já pensou se não tiver um coordenador na reunião mediúnica, que todo mundo quiser falar, todo mundo quiser fazer e todo mundo resolver tomar uma decisão? Não funciona. E esse coordenador tem o dever de estudar bastante e de trabalhar mais do que todo mundo para a sua elevação moral. Entrando ainda nos conceitos, obsessão e desobsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento nos infligem. Está onde? O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 237. A Cláudia de vez em quando vem para cá, ou vocês levantam a mão, ela está sentada lá atrás. Eu estou falando aí, vocês levantam a mão quando tiverem pergunta. Ela fez umas pranchetinhas de papelão ali, bem bacanas, com caneta, e vocês vão escrevendo as perguntas e a gente vai formulá-las no final, tá bom? E a desobsessão é um processo de libertação, tanto para o verdugo, que é o obsessor, como para a vítima, que é o obsediado. Está lá em Testemunhos de Chico Xavier, item no livro, né? Item libertação. Então veja que extraordinário o trabalho da reunião mediúnica, o trabalho que os benfeitores do mundo maior nos dão oportunidade de participar. Não que seja necessário as reuniões mediúnicas para resolver as problemáticas dos nossos irmãos desencarnados, enfermos. Não. Eles nos dão a oportunidade para que nós a aprendamos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Então a desobsessão é um processo de libertação das duas partes. E é importante nós lembrarmos que quando nós perdoamos, nós não liberamos. Isso precisa de ser dito, inclusive, dentro do contexto do diálogo. Porque em muitas situações os nossos irmãos desencarnados, que estão na condição de perseguidores, seja por cobrança de dívida que determinada criatura lhe deve, lhe construiu, adquiriu com esse cobrador desencarnado, ou seja, porque se compraz em fazer isso, porque o nivelamento moral desse nosso irmão está nesse momento, nesse patamar, e ele vem cobrar conta de outro, que ele nem sabe por quê, nem quando, nem como, mas está lá cobrando, está lá perturbando, está lá obsediando, está lá influenciando. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Mais de 99,99% do que passa em nossos pensamentos são influências dos espíritos desencarnados, do bem ou infelizes temporariamente, porque os infelizes temporariamente avançam e chegam a excelsitude.
Esse é o caminho para todos nós todos estamos nessa marcha, tá certo? Então é importante dizer, no momento do diálogo, ou no atendimento fraterno, ou em qual situação for, que quando alguém perdoa aquele que causou dor, sofrimento, violência de qualquer natureza, das mais terríveis, que quem perdoa apenas e tão somente liberta-se da outra criatura, mas não o exime da responsabilidade daquele que adquiriu um débito na contabilidade divina através da sua má ação. Continuar a sua marcha, de cá ou de lá, como é o diálogo desencarnado que nós estamos falando, do lado de lá, até que regresse ao lado de cá. Mas o Rogério continua com a dívida na contabilidade divina. Olha que interessante. Aí quando você diz isso, nosso irmão desencarnado, ele fala, então tá bom. É bacana perdoar, porque eu me livro desse sofrimento, dessa corrente que me prende, desse motivo de perseguição, mas aquele que me deve vai ter que acertar as suas continhas da contabilidade divina. Pronto, fica mais fácil. Ele fala, sim, tá bom, né? É como se fosse o Celso Russomano fazendo o intermédio do negócio lá. Se tá bom para ambas as partes, né? A coisa flui com mais facilidade. É extraordinária essa visão. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela se reveste. Está lá em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 249. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter. Então, se nós nos dedicarmos ao estudo das obras específicas, além das obras que compõem a doutrina espírita, que é o Pentateuco kardeciano, as obras seguras na psicografia do Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, através de Emmanuel e tantos outros, o trabalho extraordinário de Joana de Ângeles Espírito, através de Divaldo Pereira Franco e mais alguns dos nossos irmãos, nós temos um acervo extraordinário, nós temos ferramentas e elementos extraordinários. Ainda dentro dos conceitos, caminhando para o fim, nós temos o animismo. Já ouviu falar de animismo? Refere-se ao conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Mecanismo da mediunidade, capítulo 23, item mediunidade e animismo. E como resolver? Já havia essa pergunta voando na mente de vocês aí, né? Mas é uma coisa que a gente não precisa de se preocupar, não é o nosso foco. Kardec esclarece que por vezes muito difícil distinguir num dado efeito o que provém diretamente da alma do médium do que promana do que é uma causa estranha. Porque com frequência as duas ações se confundem e se convalidam. Estão muito próximas, estão quase que misturadas. Obras Póstumas, primeira parte. Tá bom. Mais uma pergunta aqui que eu não sei se a gente vai falar lá na frente sobre isso. Porque eu vou gerenciar o tempo também, vou naturalmente, né, organizar aqui. As 141 slides. Tá certo? Eu estou no 7. Tá bom? O que nós fazemos com o animismo na reunião mediúnica? Não faz nada. Nós tratamos como se fosse uma comunicação.
Natural. O coordenador, os trabalhadores, porque à medida que nós vamos trabalhando junto, a gente vai adquirindo confiança de em algum momento, no final da reunião, ou em determinada reunião, em um período X, exemplo, uma vez a cada mês, de alinhar certas questões com franqueza, com carinho, com amor, sem expor ninguém, né? Se a gente expor, se a gente melindrar, se a gente ferir, se a gente magoar, se a gente apontar o dedo, a primeira regra que existe é assim, ó, aponto um, já tem 3 aqui torpedando em mim. Aí, ó, 1 para você e 3 para mim. E esse aqui é do chefe lá em cima falando, tô vendo tudo, Josi, tô vendo tudo, né? Então, assim, a gente não precisa de se preocupar, de modo geral, as coisas vão se encaminhando na reunião mediúnica séria. Ainda nos finais de conceitos tem as contradições mediúnicas. Estas contradições existem porque os médiuns não são iguais. Cada um capta a mensagem dos espíritos de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. O médium é um filtro, é um equipamento transmissor, e a mediunidade varia em inúmeros aspectos, em inúmeras frequências, tá certo? Então, o médium, ele filtra, e baseado nos conceitos que ele tem, a transmissão pode vir, como quando se fala em comunicação, em publicidade, em propaganda, pode vir ruidosa, é esse o nome que fala? A comunicação veio ruidosa. É igual quando a gente sintoniza na onda do rádio e não está muito legal, fica aquele chiado, né? Aí às vezes a gente mistura alho com bugalhos, nem sei se é uma boa comparação, tá certo? Mas foi a que veio. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, item 36. Ainda nos finais de conceito, mistificação. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. Isso é importante nós todos estarmos atentos. A arte com que dispõe as suas baterias, grupo, e combinam os meios de persuadir, seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Se, porém, depois de todos citem um porém as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27, item 303, comentário. Vou repetir, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. E muitas das vezes nós não nos achamos em guarda. Nós esquecemos daquela recomendação de orar e vigiar 24 horas por dia. Não é? A gente não fica o tempo todo zen, de bem com o planeta, com a família, com o trabalho, com os amigos, com a comunidade. E nessas alto e baixo, somos assim, é o perfil dos habitantes da Terra ainda, a gente dá oportunidade para essas coisas. A prática mediúnica, tal como é concebida nas instituições espíritas, prioriza o atendimento aos espíritos
necessitados de auxílio, nós já falamos. Porém, as reuniões mediúnicas podem oferecer grandes vantagens por permitirem que as pessoas que nela tomam parte se esclareçam. Olha que extraordinário! Mediante a troca de ideias, assinala Allan Kardec, Livro dos Médiuns, tradução, muito obrigado minha filha, recente do Evandro Noleto Bezerra, segunda edição, FEB, página 359. Estava acabando os conceitos, mas parece que não acaba. É importante, pois, investir na melhoria do elemento humano. Está falando conosco. Nós somos o elemento humano que compõe a reunião, como bem assinala o espírito André Luiz. Cada componente do conjunto é peça importante do mecanismo do serviço. E como nós falamos há pouco, todo grupo é instrumentação. Somos as ferramentas para os amigos benfeitores do mundo maior. Se utilizar das nossas minguadas, poucas capacidades. A gente até tem muito potencial, mas nós nos limitamos. Nós nos limitamos. O potencial é infinito. Imaginemos-nos como foices ou enxadas. Corta, que é uma beleza. O cortar é produzir, tá certo? Corta, que é uma beleza. Mas em que condição? Quando elas estão pode ajudar? Afiadas. O que é estarmos afiados? Estarmos tentando ficar mais aqui em cima nas vibrações. Xingou no trânsito, buf, cai lá embaixo. Aí faz uma coisa boa, sobe, faz um bom dia, faz um olá, faz um sorriso, um abraço, traz um copo d'água. Jéssica subiu, recuperou sua moral comigo, mas comigo não é importante, subiu a sua faixa vibratória. Ficou nervoso, o Rogério, é só um exemplo ilustrativo. Eu sou a paz, a calma, tranquilidade e angelitude em pessoa, pelo menos diz um amigo lá de Vila Velha, o Silvio. Coitado, está enganado demais, né? Assim diz a minha querida esposa. Deu PT no Data Show, cai lá embaixo o pensamento, o tumulto, e se a gente não tiver cuidado, a gente bagunça tanto todo o ambiente, a gente se desarmoniza os outros, e causar perturbação é terrível. Assim, para que a casa espírita realize reunião mediúnica séria, deve evitar improvisações e descontinuidade da tarefa por se tratar de uma atividade espírita de grande responsabilidade. Planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais, veja, planejada. Não é por acaso, né, seu Humberto, que acontece a reunião mediúnica. Não é por acaso. Planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais, que conta com a colaboração esclarecida, Moacir, dos participantes encarnados. Não é isso, meu irmão? Moacir está aqui, está lá no Gaeja, onde mais chamar, fazendo palestra e ainda no estudo da mediunidade lá. O Gaeja é aqui também em Marataízes, dos nossos confrades, dos nossos irmãos. Além do mais, a prática mediúnica espírita precisa ter necessidade do Cristo no coração
e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Fenômenos sem amor, sem sentimento, sem empatia, sem generosidade, sem solidariedade. É só fenômeno, é vazio. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, né, dona Ermelinda? E sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, nossa reformulação. O burilamento é um lixamento, né? Então é a nossa lixa de nos afinar frente às nossas próprias mazelas. É impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, sem amor não tem resultado. Francisco Cândido Xavier, nos domínios da mediunidade, André Luiz, edição da FEB de 2021. Agora, nós vamos entrar, o intervalo está planejado para 10h40, né? Então tá bom. Nós vamos entrar em orientações ao esclarecedor, que é a mesma coisa que doutrinador, como em algumas obras seguras está redigido. Lá atrás usou-se o termo doutrinador. Então, esclarecedor, doutrinador ou dialogador, como nós preferimos, são termos idênticos, semelhantes. Se a gente olhar a concepção nas obras básicas da expressão doutrinador, é diferente do conceito simples do dicionário. Como é que eu te doutrino? Como é que eu abro a sua cabeça e boto lá dentro conceitos? É impossível. Impossível. Mas esclarecer é possível, não é? O diálogo esclarecedor e, acima de tudo, fraterno é extraordinário. Aí a gente vai percorrendo agora esse caminho. Então, dentro dessas orientações, eu vou só fazer mais uma pergunta. Eu estou sentindo falta do Jorge, mas eu tenho certeza que ele foi providencial o data show dele. A minha intuição me falava desde ontem para mim amolá-lo, mas faltou coragem. Tá vendo? Quando a gente não ouve intuição. Então, dentro das orientações, vamos lá: ter base doutrinária espírita e vivência evangélica para ser dialogador. O que mais? Deve-se esclarecer com ponderação, consciência doutrinária e amor, para que sua palavra seja revestida de autoridade moral. Porque a autoridade moral, de fato, sem analisar alguém, sem julgar ninguém, porque nós não temos nem capacidade para isso, ninguém tem capacidade para julgar ninguém, mas ninguém mesmo, né? Julgar um indivíduo, seu interior, a sua alma, é impossível, não é? Mas essa autoridade moral aqui, ela está alinhada com o sentimento. O médium, por exemplo, ele consegue nos explicar com clareza se o diálogo foi produtivo ou não. Ele tem todas as percepções. E o irmão desencarnado que faz com o dialogador a conversa, vai lograr algum êxito se o dialogador tiver emanando naquele instante empatia pela dor daquela criatura. Zero julgamento. Lembrar sempre desta oportuna orientação de Kardec, abre aspas,
por meio de sábios conselhos é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Aqui falando dos nossos irmãos desencarnados. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 254, questão 5. Ainda nas orientações, ter discernimento na execução da tarefa. Por isso que é necessário estudarmos, participarmos de seminário, nos questionarmos, nos avaliarmos. Então vou repetir: ter discernimento na execução da tarefa, mantendo-se em vigilância contínua, a fim de não ser prejudicado pela vaidade e pelo apego à função exercida. O que mais? Cultivar o hábito da oração, considerando as investidas dos espíritos desarmonizados o tempo todo. Como nós falamos há pouco, mais de 99,99% do que passa pelo nosso pensamento não é nosso. Se tivermos aqui embaixo, o que capta? Se tivermos lá em cima, fica leve, né? É mais fácil. Está aqui embaixo, aconteceu um problema, a gente é uma metralhadora ambulante. Está lá em cima, é mais fácil. Mamãe falava sempre que para resolver um problema existe uma receita infalível, especialmente na hora mais acalorada de cada situação, e que também acontece na reunião mediúnica, dentro das atividades gerais da casa espírita, na família, no trabalho e aonde tiver ser humano. Qual que é a técnica? 5, 15, 20, só engole a hora que você acertou aquela questão. Porque depois que a gente falou, não conserta. É estranho se a gente pensar, né? Quantos milhões de pedidos de desculpa às vezes a gente faz com a mesma pessoa, mas apenas um ato automático. Desculpa aí, foi mal. A dona Vera, nossa presidente, está nos falando que já pediu a nossa presidente fundadora e de honra, que será para sempre, dona Ermelinda, que já pediu muitas vezes desculpa para ela. Mas eu acho que ali dá um páreo bom, viu? Ali companheiras comprometidas com a mesma causa de muitas existências. Fala, por favor. Se alguém quiser mais água, eu pego e guardo o copinho que a gente depois não vai precisar, tá bom? Vamos lá. Há no Evangelho diferentes relatos de curas, de obsessões realizadas por Jesus. Nós estamos avançando dentro do diálogo. Quem é o modelo e guia da humanidade? A pergunta mais curta. Quem é que sabe o número? São Humberto, né? Qual que é o número dessa questão mesmo? 625. Seu Humberto, nosso Sênior Master, dando lição para nós aqui. Sempre. Amoroso amigo. Muito querido. Minha filha, inclusive, o adotou como vô. Vai ficar cara essa conta, viu? Que os netinhos só dão trabalho para os vós. Mas vamos lá. Há no Evangelho diferentes relatos de cura de obsessões realizadas por Jesus. Se Ele é o guia e modelo da humanidade, se Ele é o nosso guia, é só olhar para Ele, Ele é a bússola. É só nos comportarmos no nosso dia a dia como Ele. Não dá, Marise, para ser assim? Ela falou que dá. Claro que dá. Não dá ainda. Só ainda, mas caminhamos nessa direção. A coisa mais extraordinária
foi que quando recentemente eu descobri que todos nós chegaremos à condição espiritual, ao nível de Jesus de Nazaré. O tempo depende de nós. O caminho é esse, a angelitude. Uma vez o nosso irmão Dr. Fritz, que um dos espíritos que usa esse nome, ou pseudônimo, haja visto que atuando e operando no planeta Terra, deve ter aí mais ou menos uns 200 espíritos que se intitulam Fritz. Nesse mesmo grupo a gente tinha 3 espíritos que usavam o mesmo médium, mas com sotaques diferentes, nos identificaram com nomes completos diferentes, da sua vivência da Alemanha, em detalhes, inclusive para serem checados. E um dia lá, um dos nossos amigos questionando nessas nossas desculpas de dizer que é assim mesmo, somos humanos, né? E devagarzinho nós chegamos lá, ele falou: meus irmãos, eu não concordo com vocês não, porque nós somos todos mais ou menos criados na mesma época. Ele dizia ao nosso grupo, e eu estou bem na fé, ele dizendo, e eu estou bem na fé, ele é bem espirituoso, eu estou bem na frente de vocês. E ele é bravo, mas ele tem uma autoridade moral que a gente toma cada bronca e sai de lá feliz da vida. É igual bronca de mãe, a gente sai feliz da vida, porque sabe que é com amor. Não é assim? Então, dentro desse diálogo de Jesus, a gente, por exemplo, selecionou aqui, eu não vou falá-los, mas só para a gente lembrar, a do homem mudo e subjugado, vocês lembram? Mateus 9, 32 e 34. A do lunático, também Mateus 17, 14 e 20. Ora caía no fogo, ora caía na água, lembram-se dessa narrativa? A do subjugado, cego e mudo, em Mateus 12, 22 e 28. E a do homem dominado por uma legião de espíritos. E esses fatores ocorrem todos na reunião mediúnica. E é a atividade do dialogador, em conjunto com o médium amoroso, preparado, acolher os nossos irmãos, que têm todos, em diferentes condições, em diferentes níveis, essas mesmas demandas. Não é assim? Então nós já temos a referência, Jesus. E para ficar mais fácil para nós, Jesus ainda nos prometeu o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo, que desvendou todas as dúvidas, todas as questões. E tem confrade que, às vezes, não sei com qual base, diz que as obras do Pentateuco, chamadas obras básicas, estão desatualizadas. E é interessante porque lá na USP e na Unicamp, mas são muitos grupos. Inclusive tem um amigo da área de cardiologia, Dr. Alva Vezum, é o mais famoso cardiologista na área de cirurgias complexas. É lá da nossa cidade, fez a curso de mediunidade, mocidade com a Maria Cláudia, não foi isso? Nosso conterrâneo, nosso amigo, apesar de que ela é da cidade vizinha, de Ribeirão Preto. Estão lá estudando a eficácia, a eficiência, o valor do serviço fraterno. Vou repetir isso aqui. São notórios os benefícios do diálogo no atendimento aos espíritos em dificuldade, recepcionado nas reuniões mediúnicas espíritas de nossas instituições.
Não estou repetindo, né? E seguindo dentro do diálogo com os espíritos agora. Como, no entanto, eu acho que é a pergunta de todo mundo, como, no entanto, recepcionar e encaminhar com eficiência? O primeiro processo não é receber, recepcionar no diálogo? O médium se conectou ao espírito comunicante, ao nosso irmão em sofrimento desencarnado. O médium está lá, pronto para operar a comunicação, oferecer o instrumento da comunicação. E é uma atividade séria, de muita responsabilidade, porque precisa de filtro, precisa de equilíbrio. Mediunidade é algo que desafia aquele que abraçou, que pediu no mundo espiritual a oportunidade de mediunidade para acertar algumas das suas promissórias. Mas é um desafio, porque médium não é médium quando entra na reunião mediúnica 1 horinha não, 1h30. Médium é médium 24 horas, e os espíritos estão ali. Como o médium tem uma antena parabólica imensa, o equipamento é propício à captação, todo dia, 24 horas por dia, tem alguém em sofrimento batendo na porta lá do médium, na porta mental. É um desafio grande. Então, como, no entanto, recepcionar e encaminhar com eficiência? Essa é uma das perguntas que a gente precisa responder. Quais os métodos recomendados para a eficiência de uma reunião mediúnica de socorro aos desencarnados? É outra pergunta boa, não é? Essa eu já posso responder agora. Não há dúvida de que são aqueles, já que nós estamos falando de métodos, aqueles recomendados pela doutrina espírita, nos quais o amor ao semelhante é a diretriz que nos deve nortear. Nossa, Rogério, mas está falando amor o tempo todo, deve ser amor. A gente não consegue o tempo todo ainda, porque não quer, mas pode, se quiser. Mas quando a gente está se preparando para a reunião mediúnica, para o diálogo, para o serviço na casa espírita, ou num ambiente em que nós formos levar um serviço de fraternidade, de acolhimento, de voluntariado, de modo geral, naquele momento a gente tem que cavucar aqui no nosso coraçãozinho e falar assim: amor, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos? Vocês ajudam? Eu falo uma parte: amor. Vamos de novo, é isso aí. Amor, eu vim aqui só para te ver, tá vendo? É isso aí. Aí você acha lá, ele vem. Esse segundinho aqui, uma série de energias radiantes brotou do coração, brotaram energias dos nossos corações. Nesse exato instante, a gente sorriu. Não tem como falar de amor sem sorrir. Aí, dona Ermelinda. Pronto, ó, tá vendo? E o serviço da mediunidade, seja em qual atividade for, aqui estamos falando agora, né, especificamente do diálogo, mas seja de qual for, tem que ter o ingrediente chamado, até uma empresa muito interessante japonesa transformou o tempero deles no ingrediente secreto. Depois vai ter que pagar uma série de royalties lá para o criador, né? Não tem um tempero do coração, né? O bom é usar tempero natural, tá? Mas quando não dá certo a gente improvisa com esses aí, né? A literatura espírita apresenta rico material colhido nas experiências de diálogo com os espíritos,
traduzidos em romances expressivos, obras de referência, como os ditados pelos espíritos André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, que nós gostamos muito, né? Entre outros. Então a gente tem vastíssimo material. Aí vem outra pergunta. Essa eu acho que é a top one, a número 1. Só viemos aqui para fazer essa pergunta, Moacir. Estou vendo aí sair da sua cabeça uma interrogação gigante. Qual é? Mas e na prática propriamente dita, Rogério? É isso que eu vim aqui para saber. Né, André? Né, Guilherme? E na prática? Não é assim, Denis? E na prática? Então vamos ver na prática. Como atender espíritos que não conseguem se expressar? Aqui é uma formulação. Ou fixados em momentos de traumas no instante da desencarnação. Essas são as nossas dúvidas dos fatos que ocorrem nas comunicações mediúnicas, de grande maioria. Vou repetir. Como atender espíritos que não conseguem se expressar? O médium está lá murmurando. O médium não é mudo, mas o espírito não consegue se expressar. Então, como atender? Ou os fixados em momentos de traumas no instante da desencarnação, como falei há pouco. Como resolver a problemática do nosso irmão desencarnado que está preso às ferragens quando chega para fazer a comunicação? Que está se afogando, em que sente o laço, estou repetindo, do enforcamento. E meus irmãos, os médiuns, na sua grande maioria, sentem todas essas percepções. Mas e na prática propriamente dita? Jorge, estamos começando agora a falar de diálogo. E você é veterano, está prestigiando, eu sei. Como atender espíritos que não conseguem se expressar? O médium fala, o espírito não, naquele momento. Ou fixados em momento de trauma nos instantes da desencarnação. Ou oriundos de mágoas guardadas. Como dialogar com aquele nosso irmão naquele instante? Ou desejos de vingança contra desafetos. Isso é o que nós precisamos de encaminhar aqui dentro dos nossos questionamentos. Olha lá, está na 16 para 141, vocês fazem a conta aí. Como atender o desespero, a cegueira, a violência, o silêncio e a ironia? Aqui nós estamos falando de novo do espírito desencarnado. Está se comunicando, não está com problema de comunicação, mas está irônico, enfrentando um processo de cegueira, de desespero, vem de uma situação de violência. É isso que a gente vai falar ainda. E como agir com acidentados, suicidas, dirigentes trevosos. Mas aqui, meus irmãos, não são os dirigentes das casas espíritas. A dona Vera já fechou a cara para mim, a dona Ebelinda também. E mais dirigente aqui de casa espírita já... Não, nós não estamos falando dos dirigentes aqui da Terra. São os dirigentes trevosos que lá na reunião mediúnica batem a porta todo dia, toda hora. E dizem assim: eu acabo com a reunião, eu acabo com a sua família, eu acabo com você.
eu acabo com essa casa espírita, eu persigo todo mundo, você vai ser infeliz, vai ter insucesso. Eles fazem todas as ameaças possíveis e imagináveis. Não é assim? Como lidar com isso? Porque esse não é o problema. O nosso serviço lá, enquanto dialogador, enquanto médium, enquanto sustentador da reunião mediúnica, gerando vibrações, enquanto aplicador de passe e sustentador da reunião mediúnica, é nos compadecermos de todos, sem exceção, e neutralizar os nossos pensamentos. Porque senão você sai correndo da sala mediúnica com certas coisas cabeludas que nós escutamos, mas são por poucos minutos. E porque ali, naquele momento, é o argumento que ele tem. E a gente já precisa então de compreender que nessa situação que é muito comum, seja de alguém que está encaminhado, a gente fala à frente, faz parte de uma equipe das trevas para tumultuar o ambiente, para ocupar o tempo da reunião mediúnica, seja o dirigente. Essa semana mesmo, os amigos do mundo maior, né, intuitivamente, haja visto que eu não tenho nenhuma mediunidade, quando eu cheguei em casa, fui embora daqui, na madrugada me lembraram: oh, mas é a segunda vez que esse nosso irmão vem comunicar-se. Se veio, aí a dica para todos nós: se veio é porque aquele dia era o dia dele. Tem que resolver de alguma maneira. Eu estou dizendo aqui, abrindo um leque para uma série de didáticas de acolhimento. Tem que resolver. Ele é chefão, mas caiu ali naquele momento do diálogo, porque existiu muito trabalho dos benfeitores do mundo maior que foram recolhê-lo, que foram isolá-lo e que colocaram aquela conexão com o médium. Aquele é o dia dele. Se a gente souber encontrar no diálogo uma brechinha e abraçar aquela criatura, compreender que ele sofre profundamente, porque fomos criados para ser felizes, e todos sem exceção assim chegaremos com o nosso tempo, de acordo com a nossa vontade. Aí você consegue resolver aquele atendimento. E ele sai assistido, chora, e nós choramos junto, porque ali há necessidade de sensibilidade. Se não tiver sensibilidade, né, Moacir? Não tem como estar ali dentro da reunião. Tá certo? Ou os pseudo-mentores. Pseudo-mentores é o que mais tem. Até por isso nós adotamos uma postura de evitar comunicações dos mentores, porque comunicação, e eles nos compreendem. Se a gente estudar, a gente consegue encontrar essas informações. Que mensagem edificante nós não temos nem aonde pôr mais, de tanto que nós temos de pedagogia do amor, da libertação, do perdão, nós temos aí extraordinária. Se a gente só lê todo o conjunto de obras do Chico e do Divaldo, né, da psicografia do Chico e do Divaldo, já é extraordinário. E o negócio é que depois que lê tem que começar a estudar. Tá certo? É diferente. Você lê a apostila, depois tem que voltar a estudar. Né? Faz cirurgia sem... Hein, doutor André? Faz cirurgia sem estudar, sem repetir, sem revisar, sem ver um monte de vezes. Assim todos os processos, né? E mesmo com polemistas, só está ali para polêmica. Tem uma metodologia para tudo isso. Os obsessores propriamente ditos, os perseguidos, um grupo grande dos nossos irmãos
Eles entram na reunião mediúnica achando que invadiram a reunião mediúnica, que passaram pelo que eles enxergam como as portas de entrada, onde eles conseguiram driblar a segurança daquele ambiente espiritual e entraram. Mas na verdade, eles não entraram porque eles invadiram, eles entraram porque foram atraídos e sutilmente eles passaram, mas porque foram atraídos. E aí estão lá. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu apertei o botãozinho aqui. Estão lá em busca de assistência, de socorro, da mesma forma que todos os outros. E eles têm muito medo, os perseguidores, porque eles estão presos a um grupo. Aquele chefão que nós acabamos de falar lidera um grupo. E eles perseguem, aprisionam em cavernas, em calabouços, em ambientes escuros, perversos, em situações das mais degradantes e humilhantes. Não é assim? E os que tentam tomar tempo da reunião, né? Então, tá aqui, vamos lá. Você quer assinar de 5 minutos? Tá. Então vou voltar aqui, fechamos essa questão. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Então agora nós vamos entrar nas questões ligadas à questão central. Mas e na prática propriamente dita? Diálogo é a conversação entre duas ou mais pessoas. Isso é o diálogo. Acho que agora fica melhor, né? Até para a gente se enxergar melhor. Acho que o fio está ok. Embora se desenvolva a partir de pontos de vista diferentes, o diálogo, o verdadeiro diálogo supõe um clima de boa vontade e compreensão recíproca. Um exemplo de contrário disso aqui nós estamos vivendo hoje. Rússia e Ucrânia. E é difícil entendermos a questão lá. Não é para amadores, não. Aquilo que fala na televisão não está nem perto de ser o contexto geral. Mas o que nós estamos falando é que ali falta diálogo sincero, falta legitimidade, falta vontade, compreensão recíproca. Ali o egoísmo, o orgulho, né, de um tirano, enfim. Né? O diálogo se dá entre iguais e diferentes. Veja, o diálogo se dá entre iguais, mas também entre diferentes. Nunca entre antagônicos. O que é o antagônico? Tem postura de oposição, de adversário diante de qualquer fato. Você fala A é Z. Se você avançar para próximo de Z, ele volta para o B. O objetivo é contrariar. Faz isso por sistema, por hábito. Então, entre iguais e diferentes, há diálogo. Quando o diálogo, e esse é outro desafio, o dialogador encontra um espírito com objetivo antagônico, só tem uma atitude a ser feita. É sedá-lo, ou é liberá-lo, ou é encontrar uma brecha, porque eu volto naquilo que falei há pouco. Aquele dia é o dia daquela criatura ser atendida. Em último caso, as terapêuticas da sedação, tá certo? E outras terapêuticas que a gente vai ver aí. Um minuto. Estou confundindo os botõezinhos aqui. Desculpa.
O atendimento deve ser feito com bondade e paciência, associando-se a segurança com a humildade. Eu nem vou perguntar para quem tem paciência levantar a mão, porque todo mundo vai levantar, né? Eu sou o primeiro. Hashtag só que não, né? Mas eu sei que tem um monte de gente aqui paciente. Lá em casa o pessoal é paciente comigo. Então, exercitando a paciência ao máximo. Você está dando certo não, mas estou pelejando. Praticar linguagem clara no diálogo, objetiva e lógica, sem ironia ou figura de linguagem demasiadas. A ironia é um problema. Porque o nosso irmão sofredor, e a gente não sabe a causa básica do problema, ou do compromisso dele naquele momento, ou da atividade dele naquele momento da reunião. Retrucou, foi irônico, complica tudo, desanda o diálogo e judia do médium. Porque quando o diálogo não é eficiente, não é produtivo e não transcorre num prazo aí que, assim, deve ser trabalhado no máximo para encerrar em 10 minutos, há um sofrimento muito grande para o médium. Vou só fechar essa. Não prometer aquilo que o espírito só poderá conquistar pelo seu esforço individual. Isso é muito importante no diálogo. Pela sua mudança de comportamento, pela prática do bem e pelo exercício do perdão. O diálogo tem que ser verdadeiro, genuíno, justo. Porque senão não resolve. Você promete alguma coisa que não é possível, por falta de condição do desencarnado comunicante em sofrimento, ele volta depois, chama a atenção da gente, cria um tumulto legítimo por parte dele. Eu vou parar aqui no 18 e aí a gente avança logo depois que a Cláudia nos der o recadinho.